Bom dia a todos, good morning, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo independente. E aqui estamos com mais um lago da Suécia, especificamente na região sul. Eu tenho visitado a maioria das cidades e das villages e em praticamente 80, 90% a gente encontra região de lagos. Lagos com campings e toda uma estrutura para recepção e atividades de entretenimento e de recreação dos habitantes dessa região. É um costume que é realizado em todo o verão. Aqui nós temos umas partes que ainda estão com gelo, porque eu preferi visitar o lago depois do gelo. É muito frio quando tá gelado por aqui. E em relação à estrutura dos serviços públicos, a gente tem ali banheiro para homem e para mulher. Aqui é o deck que é colocado no lago quando inicia o verão. E como no Brasil nós temos a região dos lagos, na Suécia nós temos o país dos lagos. Por todo o país você vê remanescentes de lagos. São lagos mistos de água da geleira do continente e das áreas territoriais terrestres. E uma junção do Mar Báltico que vem na Suécia, de toda a região sul, acredito eu, que é Malmo, Estocolmo e a costa sul deste país. É muito interessante como se dá a administração dos instrumentos públicos. Ulricehamn é o município que abriga a região deste lago que eu estou. Aqui os bairros são chamados de villages, os municípios são chamados de cidade e temos os estados que são os departamentos. Todo lago tem um mural de informação, seja de serviço da comunidade local, seja de atividades culturais que estão acontecendo na região, ou seja dos serviços de utilidade pública da cidade ou do estado como um todo. Então, o lago recebe toda a água que vem da drenagem pluvial das estradas, rodovias e do degelo também. Porque eu comento com vocês que é uma região, que é um lago que recebe, temos também aqui um banheiro. Todos os lagos têm banheiro, tem a casinha de trocar, tomar banho, essas coisas. E tem também a estrutura de pier para ancorar barcos e para as pessoas irem nadar. A Suécia é praticamente um país socialista, mas com sua base toda estruturada no consumo, como todo país socialista é, apesar de ter uma ideologia e uma política um pouco distinta do consumo. É sim uma sociedade de extremo consumo e sua base energética é atômica. Não temos muito a poluição sonora, a poluição visual e a poluição residual, mas percebe-se uma movimentação atmosférica muito distinta dos nossos países latino-americanos, dos quais eu já tive a oportunidade de visitar e pesquisar um pouco a respeito. Continuamos na rodovia sentido a Vegby. Estou vindo
comunidade ou da village de Tivahed. E entre Tivahed e Vegby nós temos 3 lagos. O de Danique, nós temos esse que é o da comunidade de Ulu, onde eu pude viver aqui por 2 intensivos meses. Temos todo um programa de informação e de recepção de mobilidade urbana, porque a maior parte da população na região sul já atingiu a maioridade e precisa de instrumentos públicos com grande mobilidade. Temos informação a respeito da profundidade dos lagos e no caso do Grund significa um lago raso. Nesses lagos, como eu vinha dizendo anteriormente, percebe-se a presença de mariscos e moluscos. E a água é um pouco salgada, sim. E também acredito eu que seja pelo sal que é colocado na rodovia, logo aqui pertinho. Para o degelo da neve e para que não seja muito perigoso o trânsito dos carros. Apesar de ser bem retirado e bem isolado, a questão do estado de retirado eu deixaria de lado, porque é um conceito mais usado em países que têm uma densidade demográfica um pouco grande. E a Suécia é um país o qual você percebe a questão de densidade demográfica relacionado ao impacto ambiental. A gente entende que as comunidades são isoladas pelo simples fato de não ter muitas casas e de não ter muito proximidade de uma vila para outra, mas elas são bem próximas, geralmente é 20, 30, 40 quilômetros no máximo entre uma vila e outra, e percebe-se que a questão de um país ter poucos habitantes, naturalmente ele se torna um país um pouco mais equilibrado ambientalmente falando. Mas considerando a capacidade que o Estado dá para o poder de consumo dos habitantes, a gente tem o outro lado também da história que leva a um extremo consumo. Então, assim, temos muitas casas isoladas, a maior parte delas, só que todas precisam diariamente ir à cidade mais próxima, diariamente comprar muitas coisas para que possa ser subsidiado a sua solitude. E eu percebo uma sociedade de extremo consumo nesses 6, 7 meses que eu estou na Suécia, no sul da Suécia especificamente, na região de Borås. Visitei a cidade de Dohavors, Vegby, Ullared, Svenljunga, Danique, Ilared. Tem uma cidade com um nome muito engraçado, que tem umas indústrias de logística ao sul da Suécia, praticamente todo suporte de trabalho baseado na logística, de transporte de produtos e matéria-prima, não apenas do produto para o consumo final. Tem uma cidade com um nome chamado Sexdrager, é uma cidade muito legal também. Tem uma indústria de recebimento de materiais recicláveis. E como no vídeo anterior eu informei para vocês, todo o material que a gente considera no Brasil lixo seco, aqui a palavra lixo ou resíduo é pant. E então a gente armazena devidamente
E isso acontece, é natural das pessoas separarem bem certinho. E os recicláveis vão para essa usina. E essa usina faz toda a logística de transporte para a usina de energia. A cidade de Borås tem uma usina de energia elétrica baseada no resíduo. Como eu falei para vocês aqui também, ó, acabando o gelo do lago. Esses lagos são alimentados pelo Mar Báltico. Então, a densidade da água, a movimentação e a molécula, a partícula, vamos dizer assim, tem uma composição muito, muito diferente. A usina de energia fica em Borås. Percebe-se diariamente uma mudança de 3 a 4 graus para mais quando a gente sai das villages que ficam mais em comunidades rurais. E eu não sei se eu posso dizer comunidades rurais, porque essa é uma visão que nós temos no Brasil, quando você vê cidades e quando você vê áreas naturais. Só que aqui todas as cidades têm grande remanescente de áreas naturais. Então eu fico um pouco confusa em relação a esse termo sendo utilizado aqui. Isso também me remete a uma reflexão de que as palavras, elas são aplicadas de acordo com o ambiente que você está. E isso, consequentemente, me remete à reflexão de que não podemos criar mecanismos ou instrumentos públicos pragmáticos e para que possamos compreender toda uma sistemática de políticas públicas e sociedade, a gente precisa ter essa maleabilidade, essa flexibilidade, essa homeostase dos termos a serem aplicados. Então é isso, gente. Direto do sul da Suécia, na região da cidade de Borås, especificamente, aqui está o lago de Oulu, que é uma village pertencente a uma village um pouquinho maior chamada Tivahed, que fica perto de uma outra village chamada Vegeby, próximo à cidade maior ao sul, Gällstad, que tem muitas fábricas de confecção, e próximo à cidade de Ulricehamn, que é onde fica um pier um pouco maior desses lagos remanescentes vindos do Mar Báltico e que recebe toda a cadeia de consumo dessas 25 ou 30 villages da região. Então, aqui Vegeby e aqui Gällstad. Vamos que vamos. Qualquer dia temos mais vídeos reflexivos, refletivos. E aqui segue o caminho e as caminhadas. Até mais.